Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar neste momento, pedindo a orientação, a direção de Deus para a nossa aula da Escola Bíblica. Senhor, muito obrigada por mais um dia estarmos aqui reunidos, ó Deus, mesmo que através desse vídeo, Pai, estarmos juntos aqui para aprendermos mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos e abençoa também, Deus, para que nós possamos guardar a Tua Palavra em nossos corações, ó Deus. Muito obrigada por tudo, obrigada por esses momentos. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Crianças, a aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre oração. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, dos versos 9 até o verso 13, ele vai deixar para nós aqui como nós devemos orar. E a gente vai ler cada um desses versículos e a gente vai falar, vai explicar um pouquinho para vocês, para isso não ser assim uma repetição, você falar porque você decorou aquilo que está na Bíblia, né? Então a gente vai ler o versículo, cada um dos versículos, e a gente vai comentando, vamos conversando um pouquinho sobre cada um dos versículos, tá bom? Então, olha, Jesus, então, ele deixa para nós aqui, ele nos ensina a orar. Então, aqui a oração do Pai Nosso, tá? Então, no capítulo 6, no verso 9, se você quiser acompanhar a leitura da Bíblia, dá uma pausa no vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e abra aí Mateus capítulo 6, dos versículos 9 até o versículo 13, tá bom? Então vamos ler juntos e cada versículo a gente vai conversando um pouquinho sobre como que nós devemos orar o Pai Nosso, o que a gente tem que entender, pensar, lembrar nesse momento que a gente estiver fazendo essa oração, tá bom? Então, o primeiro versículo, versículo 9, diz assim: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, nesse primeiro momento, quando nós falamos isso, quando nós oramos desta forma, nós temos que lembrar que nós temos que falar o nome de Deus, quem nós estamos, para quem que nós estamos orando. É como a gente, e também a gente está se referindo a Deus que está no céu, onde Ele mora, onde Ele está. É como se você estivesse escrevendo uma carta. Quando você escreve uma carta, você põe o nome, põe o endereço da pessoa, para que a carta chegue até essa pessoa, né? Senão ela vai para um outro lugar. Então, nós começamos a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente está engrandecendo o nome do Senhor. E aí vem o versículo 10. O versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é sempre a melhor. Então, quando nós orarmos assim, né, e colocarmos aqui o versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do nosso Deus é a melhor para as nossas vidas. Então, quando você estiver orando nesse momento, você tem que entender assim: eu oro, né? E Deus, eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é a melhor. Então, eu posso até pedir, às vezes colocar diante de Deus as minhas necessidades, e Deus ele vai responder de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é a melhor para a minha vida. Vamos para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, no versículo 11, o que nós temos que entender? Que nós dependemos de Deus em tudo. Então, a gente tem que pedir para Ele o alimento, as nossas roupas, tudo que a gente precisa. Todas as nossas necessidades, nós temos que depositar aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, né? E nós temos também que pedir para nós e para nossa família, para quem a gente ama, né? Então fala aqui: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Então nós temos que pedir as coisas para nós, para nossa família. E também, crianças, nós temos que lembrar de pedir a Deus o alimento espiritual, né? Que é a leitura da palavra, o conhecimento, ter o contato, sempre conversando com Deus, né? Sempre nos alimentando da palavra do Senhor, porque esse é o nosso alimento espiritual. Então nós também temos que buscar no Senhor o alimento, sim, para o nosso corpo físico, mas também o alimento espiritual, para a gente ter a nossa fé fortalecida a cada dia, tá bom? Vamos para o próximo versículo, agora o versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos que perdoado os nossos devedores. Então, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. O que significa isso? Que nós temos que perdoar as pessoas. A gente tem que pedir perdão para Deus porque nós somos pecadores, né? Nós fazemos coisas erradas, o pecado, né, está em nós, a gente tem que pedir perdão. Às vezes a gente faz alguma coisa que a gente sabe que desagradou a Deus, a gente tem que pedir perdão. Mas a gente também não pode esquecer de perdoar as pessoas. Às vezes alguém fez alguma coisa para nós que nós não gostamos, mas a gente tem que perdoar também. Porque se a gente não perdoa aquela pessoa, como que a gente vai pedir perdão para Deus? Né? Então aqui o versículo é bem claro. Ele fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Tá bom? Então nós temos que pedir perdão para Deus, mas a gente também tem que perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que nos entristecem, que faz alguma coisa para nós que a gente fica triste, tá bom? E vamos para o último versículo, que diz assim: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou dividir o último versículo em 2 momentos, tá? Então, a primeira parte do versículo diz assim: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós temos que pedir para Deus para que Ele nos ajude a não pecar, para que Deus nos ajude a nós não cometermos o pecado, que a gente não entre assim em tentação de cometer um pecado. A gente pode até ver as coisas, olhar assim, falar, nossa, mas a gente tem que pedir: Senhor, eu não quero pecar, me ajude a não pecar, a não desobedecer a Tua palavra, a não entristecer o Senhor, né? Então a gente tem que pedir para Ele nos ajudar a não cometermos o pecado. E também livra-nos do mal. Quem que é o mal? É o diabo. Pedir para Deus nos livrar do diabo, porque ele vem às vezes colocar coisas na nossa cabeça, colocar coisas aqui no nosso ouvido, ficar falando para a gente fazer as coisas, para a gente pecar e desobedecer a Deus. Então a gente tem que pedir para Deus para ajudar a gente a não pecar e também para a gente não dar ouvido ao diabo, né? Livra-nos do mal, é o maligno, é o diabo, tá bom? E a segunda parte do versículo diz assim: pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, crianças, essa parte aqui a gente está colocando assim, ó. Nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus. E somente Ele deve ser adorado. Porque, ó, pois teus são o reino, tudo é dele. O poder, a glória, né? Então, nós temos que pedir as coisas para Ele, nós dependemos dEle. E nós temos que adorar somente Ele. Ele é o único Deus, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Então, é a Ele que nós temos que adorar, e é a Ele que nós temos que colocar as nossas necessidades diante do Senhor, aos pés de Jesus, aquilo que nós precisamos. A gente também não pode esquecer de agradecer tudo que Ele tem feito por nós. Então, para a gente concluir aqui a aula de hoje, e essa passagem que nós acabamos de ler, orar é falar com Deus. Jesus, Ele nos deixa aqui na Bíblia como nós devemos orar. Então, Ele deixa para nós aqui um formato, né? Uma forma da gente orar.
E nós colocamos aqui para vocês, cada uma das partes, o que a gente tem que entender, né? Para quando a gente estiver orando, a gente não falar assim por falar, porque eu decorei, né? Mas entender o que nós estamos, como que é, o que a oração do Pai Nosso significa para nós, tá? Então, Deus, Ele aceita a oração que fazemos de todo o nosso coração. Então, nós temos que colocar sempre diante do Senhor as nossas vidas, né, as nossas necessidades, e fala com as palavras que tiver no seu coração. Deus, Ele aceita a oração que você faz com sinceridade de coração. Né? Quando você pede o perdão, quando você está precisando de alguma coisa e quando você agradece a Ele por tudo que Ele tem feito. Crianças, nós precisamos muito estarmos assim, ó, ligados sempre com o nosso Deus. Então é muito importante nós mantermos sempre, nós temos um hábito, costume diário de orarmos ao nosso Deus, de conversarmos com Deus todos os dias. Tá? Então criem esse hábito, grifem aí na Bíblia de vocês essa passagem que nós lemos do Pai Nosso. Grife aí do 9, né, o capítulo 6 de Mateus, do 9 ao 13. Guarda aí direitinho. Leia essa passagem e ore ao Senhor. Né? Lembra de agradecer, de pedir perdão, de pedir pelas outras pessoas, para que Deus não deixe faltar nada para nós, porque nós precisamos do Senhor. Ele é o nosso provedor, né? E também da gente adorar somente a Ele. Colocarmos toda a nossa vida diante dEle. E Ele é o único digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E quando vocês lerem essa passagem, quando vocês forem orar a oração do Pai Nosso, vocês lembrem da aula de hoje. E sempre que vocês se colocarem diante do Senhor, não precisa fazer, sabe, mostrar para todo mundo que você está orando, não. Vai lá no cantinho do seu quarto, ajoelha lá, né, em secreto. Deus, Ele tá vendo, Ele sabe o que está no seu coração, tá bom? Crianças, um ótimo domingo para vocês. Deus abençoe, tá bom? E logo, se Deus quiser, em breve, nós estaremos retornando às aulas presenciais, mas a gente vai avisando vocês, tá bom? Esse mês de dezembro a gente ainda vai continuar com as aulas através dos vídeos, tá bom? E assim que a gente retornar, a gente avisa vocês quando a gente for retornar, tá bom? Então, ó, vamos orar para a gente encerrar nossa aula, tá bom, crianças? Então, eu vou deixar esse desafio para vocês. Primeiro, orar todos os dias. Outro desafio que eu quero lançar para vocês: memorizem essa passagem, o versículo do Pai Nosso. Guardem isso, leia, memorize, tá bom? E lembre do significado de cada versículo do Pai Nosso, tá bom? Que nós falamos nesta aula, tá bom, crianças? Então, vamos terminar a nossa aula com uma oração e agradecendo a Deus, né, por esses momentos que passamos juntos aqui. Senhor, muito obrigada por esta aula da Escola Bíblica. Abençoa, Deus, para que possamos ser pessoas de oração, que possamos sempre conversar com o Senhor, porque é tão importante para nós estarmos sempre unidos, ligados, Senhor Deus, contigo, Pai. Obrigada por tudo. Deus abençoe cada uma das crianças que estão assistindo essa aula, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Crianças, um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Até. Tchau, tchau.